Shalom, gente. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Estamos chegando, convidando pessoas, mandando aviãozinho, divulgando a mensagem, a palavra. Hoje vai ser forte, hein, gente? Se preparem. Vamos entender o poder da transferência da tradição da palavra. Vamos entender a sabedoria milenar do povo de Deus. Hoje, amanhã e depois vai ser tremendo, tremendo, tremendo. Apóstolo Escarabelo, fica por aí, meu lindo. Hoje vai ser forte. Tu és bom, oh, oh, oh. Aleluia. Adora o Senhor um pouquinho aí, enquanto o pessoal vai chegando. Vai enviando aviãozinho, gente. Clica aí nesse aviãozinho, escolhe aí 10 pessoas para convidar. Esse é meu desafio para vocês nessa tarde. Aleluia. Glória a Deus. Nunca me deixarás jamais. Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás. Aleluia. Glória a Deus. Amém, gente. Então vamos lá. Essa live aqui dá vontade de ficar só adorando. Glória a Deus. No céu será assim, né? Adoração para sempre. Adoração constante. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre a tradição oral judaica, a Mishnah. Hoje nós vamos começar a falar sobre como esse povo milenar, esse povo judeu, esse povo hebreu conseguiu aprender tanto sobre as verdades de Deus, mesmo no tempo em que não havia nada escrito, mesmo no tempo onde o povo não sabia ler. Como é que Moisés ficou sabendo sobre Abraão? Como Abraão ficou sabendo sobre a criação do planeta? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a tradição oral, sobre Torá. Hoje você vai descobrir o que é o tão falado Talmud. E amanhã que vai ser dia 12 de janeiro, para quem está assistindo aí o replay, né? 12 de janeiro, amanhã, que será 12 de janeiro de 2021, nós vamos explicar o que é a Midrash, que também é um documento muito importante para o judaísmo. E para nós também. Você vai entender por que hoje. Você vai entender, irmão. Você vai ter o direito de escolher se concorda ou não. E na quarta-feira, dia 13 de janeiro de 2021, você vai ouvir sobre a Cabala. Finalmente você vai ouvir que negócio é esse de Cabala. E claro, nós vamos descobrir as partes inúteis, as partes ruins, mas também tudo aquilo que se pode aproveitar. Irmãos, a tradição judaica, a cultura judaica, ela é milenar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu aceitei Jesus na Igreja Batista, hoje eu sou apostólico, né? Vocês sabem que eu tenho uma mente muito alargada e aberta em relação à fé. Mas quando eu aceitei Jesus na Igreja Batista, durante alguns meses, talvez os 7 primeiros meses, eu tinha dúvida sobre a minha salvação. Eu, na verdade, tinha até dúvida sobre Deus. Eu estava na igreja, eu ia para os cultos,
eu cultuava, mas eu tinha dúvida. Eu era um novo convertido com dúvidas. E eu lembro que um dia alguém falou para mim assim: como é que você consegue ser crente tendo dúvida? E eu falei o seguinte, né? Eu lembro, isso já tem tantos anos, né? Eu tenho 45, me converti com 18 ou 19, se eu não me engano. Tem tantos anos. Mas alguém me perguntou: como é que você consegue ser crente tendo dúvidas? Eu falei: é porque eu descobri nesse livro chamado Bíblia uma filosofia de vida tão linda e tão inteligente, que mesmo se Deus não existir, vale a pena morrer por ela. Uma filosofia tão linda que vale a pena viver por ela. E claro, logo depois eu comecei a ter experiências com Deus, e eu descobri que Deus é muito mais do que uma filosofia. E se a Bíblia, para um novo convertido evangélico, ela é tão poderosa, você vai entender hoje, amanhã e depois, por que a Torá, a tradição oral, o Talmud, a Midrash, o que é isso e por que isso é fundamental para que o povo de Deus continue vivo, mesmo depois de tanta perseguição. E deixa eu te falar uma coisa, eu sei que tem gente que não gosta de ouvir isso, mas o judeu é o povo de Deus. Ah, pastor, mas não é o evangélico que é o povo de Deus? Sim, também, claro. Nós fomos enxertados na videira, está na Bíblia. Mas a Bíblia diz: ele veio para os que eram seus. Então quem são os dele? Os judeus. Ele veio para os que eram seus. Os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, somos nós, deu-lhes o poder de serem chamados filhos. Nós recebemos esse poder. Mas não sejamos arrogantes de achar que somos a última cocada do saquinho. Porque da mesma maneira que o judeu pecou contra Deus e ainda terá a chance de se arrepender, muitos deles, outros não, outros vão continuar com o coração endurecido. Assim também nós, cristãos evangélicos, temos pecado, e pecado terrivelmente. E o juízo também vem. A graça vem, mas o juízo também vem. Amém, queridos? Eu não quero judaizar vocês, de maneira alguma. Para mim, a palavra de Deus, o Novo Testamento, a vida de Cristo, o Espírito Santo, a graça, tudo isso é irrevogável e nunca vai mudar na minha vida. Mas eu quero desgregorizar vocês, tirar de vocês o catolicismo que ainda está escondido aí dentro. A cultura grega, as filosofias, o modelo sinagogal, o modelo gregoriano, tanta coisa que ainda faz de você um religioso, mesmo que você ache que não é. E cada dia desse ano, até esgotar o assunto, eu vou trabalhar nisso, né? Então já temos bastante conteúdo. Se você não tem acompanhado, basta entrar no nosso canal do YouTube, Ministério Ricardo Ribeiro, porque toda live aqui do Instagram eu salvo lá. Logo quando eu acabo aqui, vai para o YouTube, Ministério Ricardo Ribeiro. A paz para os apóstolos, a paz para os pastores que estão presentes, tantos líderes que estão chegando. Eu fico feliz quando vejo um pastor presente, porque se você receber a mensagem, através de você milhares receberão. Você que é um apóstolo, um líder, um pastor, né? Eu estou vendo aqui um irmão pedindo: apóstolo, me ajude, estou fraco, quero morrer. Meu querido, amém, eu vou te ajudar, mas não tem como te ajudar agora, durante a live. Eu declaro todo espírito de morte, todo espírito de vitimização, todo ataque na sua mente, repreendido e anulado em nome de Jesus. Mas eu preciso que você assuma o controle da tua fé agora, para que nós possamos prosseguir aqui. Não é? Todos nós somos responsáveis pela vida que Deus nos deu. E a Bíblia diz: diga ao fraco, estou forte. Então não diga estou fraco. Isso é pecado, isso é uma desobediência. A Bíblia diz: diga ao fraco, estou forte. Então agora mesmo eu te desafio, você que está escrevendo aí eu estou fraco,
Eu te desafio pela fé. Ao invés de sofrer com meu confronto, escreve aí agora: eu estou forte em nome de Yeshua. Amém? Vamos lá, vamos caminhar, porque hoje tem revelação. O tema então, mais uma vez, mentalidade hebraica, tradição oral judaica. O que é tradição oral judaica? O que é a Mishnah? E vamos começar lendo um texto, um dos textos mais preciosos do Antigo Testamento, que é o Shema Israel, que está em Deuteronômio capítulo 4, aliás, amém, Ricardo? Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 9. Está escrito lá, Deuteronômio 6, de 4 a 9. Ouve Israel em hebraico é Shema Israel. Adonai Elohenu, o Senhor é nosso Deus. Então ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Já presta atenção, aqui não está dizendo amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Isso aí é uma invenção. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, toda a tua força. Primeiro mandamento, dentro desse Shema aqui. E aí ele diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então onde é que a palavra deve habitar, meu irmão? No teu bloquinho de anotações? No teu bloco de notas do computador? Rabiscada na tua Bíblia? Não. A palavra tem que estar no teu coração. Ele está dizendo: a palavra que hoje te ordeno habitarão no seu coração. E mais, aqui fala de paternidade biológica e fala de paternidade espiritual também. É o que eu estou fazendo com vocês aqui agora, ó. As palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Primeiro tem que estar em você. E tu as inculcarás a teus filhos. O que significa inculcará? Enfiará na cabeça. Enfiará, por isso que eu tenho a minha faca aqui, para abrir a tua cabeça e cortar entre as juntas e medulas, para que a palavra entre aí. Eu enfio dentro da tua cabeça o entendimento. Agora, interessante é que ele diz que antes de eu discipular, antes de eu passar isso para os meus filhos, eu tenho que ter isso no meu coração. Eu não posso ensinar uma coisa que eu não creio. Uma vez, quando eu era superintendente da escola dominical de uma igreja, eu discordei do que estava escrito. Eu fui falar com o líder lá da EBD, ele falou assim: não, mas está escrito, tem que falar, tem que ensinar. Eu falei: tá bom, porque eles ensinam o que eles não acreditam. Mas porque é a revista lá da CPAD, a revista do Malafaia, a revista do fulano de tal, então tem que respeitar. Não tem que respeitar, nós temos que respeitar o que a palavra diz e aquilo que nós cremos. Criei, por isso falei. Eu falo o que eu creio. Criei, por isso falei. Então, continuando aqui o texto: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e você vai enfiar na cabeça dos teus filhos, espirituais e biológicos. Agora ele continua, aqui que está o negócio, gente. E dessas palavras, você falará assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao se deitar e ao se levantar. Também colocará como sinal na tua mão, e serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da casa nos umbrais da tua casa e nas suas portas. Então ele está dizendo assim, isso em Deuteronômio 6, no começo da Bíblia, ele está dizendo: as palavras que eu te ensinei, meu povo, vocês vão ter que falar para os teus filhos o tempo todo. Está sentado? Vai ensinando. Está andando? Vai ensinando. Na hora que ele for deitar, vai ensinando. Quando ele levantar, vai ensinando. Sentou para comer, vai ensinando. Vai falando. E enfia na cabeça dele. E ele diz: e você colocará como um sinal na tua mão. Por isso que o judeu leva tão ao pé da letra isso, que ele tem um filactério, né? Eles amarram aqui uma tira de couro bem apertada para doer o braço, com uma caixinha com um versículo bíblico na mão, para eles lembrarem o tempo todo da palavra como sinal na mão,
e uma outra aqui na testa, presa, para lembrar da palavra como sinal na sua fronte. E eles colocam na porta de casa um objetinho parecido com esse aqui, ó, e, aliás, idêntico a esse aqui, que é a mezuzá. Eles prendem na porta de casa. Eu estou guardando esse aqui para casa que o Papai do Céu falou que vai me dar. E dentro tem aqui versículos da Bíblia, ó, e versículos em hebraico. Para quê? Porque diz, a palavra fica na porta da sua casa. Então, como a minha casa vai ser grande, já tem 5 guardados aqui diferentes, ó, um para cada porta, em nome de Jesus. Mas na verdade isso aqui são metáforas. Ele está dizendo sobre as portas do seu coração, sobre os olhos e as atitudes da sua mão. E esse versículo aqui, Shema Israel, fale para os seus filhos, é a garantia da imortalidade da fé judaica. Imortalidade da fé judaica. O judaísmo, eu sempre digo isso que eu aprendi, o judaísmo não morre. Pode matar o judeu, pode queimar o templo, queimaram o templo de Herodes, queimaram o templo de Salomão, podem mandar o povo para o holocausto, morrer de fome, pode mandar para as torturas. Hitler fez isso, tantos fizeram, nazistas. Mas o judaísmo não morre, porque o judaísmo, ele é protegido pelo leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá vai defender a sua tribo, vai dar a chance para que esse povo se arrependa. Amém? Então, Deus deu a tradição oral. O que é a tradição oral? Ainda que não exista a Bíblia, olha que coisa linda, a palavra vai ser falada de boca para boca, de pai para filho, e de filho para filho, para outro filho. E enquanto houver uma boca que fale e um ouvido que ouça, a palavra continuará sendo transferida, os preceitos. Isso aqui, então, esse texto que eu li, é uma lei. Vocês já aprenderam aqui uma das aulas que eu dei, se eu não me engano, no dia 1 de janeiro, sobre mitzvah. O que é uma mitzvah? Mitzvah é uma lei de Deus. E essa é uma mitzvah. Qual é a mitzvah? A mitzvah do Shema Israel, que é: ensina seus filhos a lei do Senhor até que esteja enfiada na cabeça dele. Por isso que uma criança, um garoto judeu de 13 anos de idade, ele sabe decorado as 613 leis do Antigo Testamento. Ele sabe decorado, porque o pai ensinou. Então alguém fala assim: esse negócio de paternidade é modinha. Não, paternidade já estava lá em Deuteronômio capítulo 6. Meu Deus do céu. Paternidade, quando Deus escolheu Abraão, Deus já estava pensando em paternidade, porque Abraão significa pai excelso. Ab era Arão, pai excelso. Depois Deus muda para pai de multidões, Abraão. A paternidade, como é que vai ser modinha uma coisa que começou com Abraão, meu Deus? Olha quanta ignorância nós vemos no meio evangélico, sabe? Então Deus deu essa lei chamada a Shema Israel, para dar origem ao que nós vamos chamar de tradição oral. E o que é tradição oral? A tradição oral é a lei de você transferir aos filhos e aos filhos de seus filhos a palavra de Deus, até que a palavra seja inculcada de geração para geração. Quando o pai, ele se une com os filhos, ao invés dele ficar falando só de bobagem, de besteira, jogando conversa fora, contando causos, contando histórias da sua infância, ele deve falar de Deus. Eu tive a chance de receber aqui na minha casa esse final de semana um casal de filhos espirituais de outro estado, e o tempo inteiro nós só falamos de Deus. O tempo inteiro nós falamos do Senhor. Amém? Então, a tradição oral, ela é tão importante que ela
não foi criada para ser escrita, ela foi criada para ser falada. Nós temos a Bíblia escrita, temos a Bíblia escrita, temos a Torá, que é os rolos, mas acima de tudo nós temos boca. E temos a palavra no coração. E se eu tenho a palavra no coração, eu tenho boca para falar, a boca fala do que o coração está cheio. É importante que você entenda também que a tradição oral ela existe antes da lei. Porque quando Moisés ele sobe e recebe as pedras da lei, já havia. Quando Moisés sobe o monte, ele recebe as pedras da lei, já havia um povo que contava histórias para os seus filhos. Os hebreus falavam o Deus de seus pais. Quando o povo estava escravo no Egito, as famílias se reuniam e falavam do Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Abraão, o próprio Abraão, ele contou tantas coisas, que Deus revelou muita coisa para Abraão. Deus falou para Abraão como é que o planeta foi criado. Deus falou para Abraão que ele criou o universo, o planeta em 6 dias, e no 7º descansou, recriou, reconstruiu o planeta. Então Abraão contou para Isaac, Isaac contou para Jacó, Jacó contou para os seus 12 filhos. Os filhos contaram para os filhos de seus filhos, para as tribos. Então quando Deus vem com os 10 mandamentos eles vieram apenas como acréscimos. Mas a tradição oral ela já trazia no coração do povo o que Deus quer, o que Deus pensa. É importante que você entenda também que a alfabetização, até pouco tempo atrás, era artigo de luxo. Para algumas comunidades ainda é, irmãos. Você que tem o privilégio de saber ler e escrever, saiba que em pleno ano 2021, isso ainda é um privilégio. Quanta gente que me chama no WhatsApp para falar comigo: pastor, eu sou apóstolo, eu quero cobertura. Isso, você vê que a pessoa nem sabe escrever. Apóstolos, cheio de erro, terrível. Ora, eu não vou dar exemplos aqui para não ridicularizar ninguém, mas você vê apóstolos, pastores que mal sabem ler, mal sabem escrever. Eu pastoreava junto com a minha esposa numa comunidade carente em Vigário Geral alguns anos atrás, e a minha esposa, ela dava aula de EJA, alfabetizando adultos. Então, se hoje, no século 21, o povo ainda em muitas regiões é carente de alfabetização, imagina nos tempos bíblicos, irmãos. E não apenas nos tempos bíblicos, nos tempos apostólicos, da igreja apostólica, no ano 100, no ano 200, no ano 500, no ano 800, no ano 1000, no ano 1300, no ano 1500. O povo não sabia ler. O povo tinha que conviver com o que ouvia. Então dependia muito da veracidade das palavras de quem falava. Você está entendendo o que eu estou falando? Por isso que o judaísmo ele é muito fiel ao que se fala. O rabino ele tem que ser muito fiel ao que fala. Porque não se fala por falar. Na pregação evangélica, às vezes a pessoa fala uma coisa que ela não sabe nem o que está falando. Tem umas viagens, você escuta uma pregação, que você fala: meu Deus, de onde o cara tirou essa maionese aí? De onde ele tirou isso? Exegeses que não fazem sentido nenhum. O judeu, ele é fiel ao que fala, porque ele sabe que a geração que vai ouvir vai fluir na verdade do que está sendo falado. Então, como eu estou dizendo, o alfabetismo a alfabetização era um artigo de luxo, assim como o acesso aos manuscritos. Não era assim que nem hoje, que você vai na esquina e tem Bíblia vendendo, não. Aliás, é um absurdo, 150. Eu fui agora, porque me disseram que tem uma Bíblia boa aí chamada Bíblia A Mensagem. Eu falei: quero saber quanto é. Eu fui ver o preço, R$150 uma Bíblia, meu Deus. Eu falei: não, eu vou continuar lendo minha Bíbliazinha humildezinha aqui, tá bom? Tá a palavra de Deus, tá toda aqui, ó.
Vou dar R$150 numa Bíblia só porque é nova, tem um carimbinho novo, tem um comentáriozinho novo, roubalheira, né? Até nisso nós fomos corrompidos. O comércio da Bíblia só porque é o livro mais vendido do mundo, né? Mas então o povo não tinha acesso à alfabetização, não tinha acesso aos manuscritos, não tinha acesso aos rolos, as gráficas não existiam. Na era judaica, os rabinos eles tinham que escrever à mão os rolos. Eu tenho aqui, porque eu não vou tentar mostrar para vocês, bagunçar um pouquinho meu cenário, mas é assim, ó, uma Torá. Deixa eu bagunçar aqui um pouquinho. Isso aqui é uma Torá, ó. Tá aqui, ó. Isso aqui era tudo escrito à mão. Então imagina, não era qualquer um que tinha acesso a isso. Apenas os reis, apenas os sacerdotes. Aliás, nem os sacerdotes tinham isso, daí ficava na sinagoga, e nas principais sinagogas. Não era qualquer sinagoga. E na era cristã é a mesma coisa. As Bíblia nossa com o Novo Testamento, eram escritas em latim pelos padres. E as missas eram pregadas em latim e o povo nem entendia o que era falado. E tinha que dizer amém. Eles eram obrigados a dizer amém. E o padre falava, amém. Então, por isso Deus, antes de tudo isso, já previu isso e criou a tradição oral. Ou seja, aqueles que conheceram a verdade falavam a verdade para os seus filhos, para que passasse para seus filhos, para que passasse para seus filhos, para que passasse para seus filhos. E enquanto houver alguém fiel à palavra, a palavra vai sendo transferida. Se um dia mandarem queimar todas as Bíblias do mundo, queimar todas as Torás, deletar aplicativo, não tem problema. Quem tiver a palavra no coração vai guardar e vai falar. Escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Agora tem crente, irmão, que não tem a palavra no coração. Tem 10 Bíblias em casa, mas não tem a palavra no coração. Amém, gente? Agora, isso aqui, só para começar. A tradição oral, ela se tornou algo muito organizado, porque ela se tornou uma série de centenas de conselhos. Prestem atenção nisso. Centenas de conselhos que eram passados de pai para filho, na conversa. E nesses conselhos, com o passar do tempo, esses conselhos foram divididos em 6 categorias de conselho. Prestem atenção nisso. 6 categorias de conselho. Primeira categoria, eles chamam de Zeraim, que significa sementes. Ou seja, são os conselhos que tratam das leis de semeadura e também das leis sobre alimento, porque alimento é a semente que você planta no seu corpo. Eu já falei sobre alimentação recentemente. A segunda categoria de conselhos dados de pai para filho dentro da tradição oral são os moredes. Os moredes são as festividades. Logo, talvez na sexta ou na quinta ou na sexta-feira, nós vamos começar a falar sobre os calendários, sobre as festividades, sobre os calendários. Então, como é que eles sabiam sobre as regras do Shabat, acendimento de velas, o toque do shofar, quando é que muda o mês bíblico, quais são os meses, quais são as festas, quais são as liberações sobrenaturais de cada mês, né? Tudo isso era ensinado nessa segunda categoria de aconselhamento, de discipulado, de pai para filho. Depois os nashims, que eram os conselhos em relação a mulheres. Então é quando os pais ensinavam os filhos sobre casamento, divórcio, sexo, relacionamento homem e mulher. Não tinha assunto de relacionamento de homem com homem nem de mulher com mulher, não, porque isso não é considerado pelo judaísmo. Hoje na cultura moderna pode, mas naquela época não podia, irmão. É homem com mulher, é o que está escrito. A quarta categoria
conselhos da tradição oral, de assuntos da tradição oral, eram os nezequins, que eram as leis ou os conselhos e ensinos sobre danos. Isso aqui fala de criminologia. Então todas as leis civis, lei de compra e venda, processos civis que envolvam danos a alguém ou a alguma coisa, as leis criminais, todas elas eram ensinadas aqui nesse grupamento da tradição oral. Depois tinha os cadachins. O que são os cadachins? São os ensinos sobre as coisas sagradas. Então tudo aquilo que se ensinava sobre sacrifícios, sistema de sacrifício, como é que se sacrifica um animal, como é que Abraão sabia como é que sacrificava um animal, como é que Jacó ele sabia sacrificar um animal para Deus, fazer um altar, porque ele aprendeu isso na tradição oral. Não estava escrito em lugar nenhum, ele não leu em lugar nenhum. E finalmente as Tahorotes, que fala sobre as purificações, que são os ensinos sobre a lei da purificação para o serviço no templo, principalmente para aqueles que seriam levitas. No começo a ideia não era ver os levitas, era ver os primogênitos. Todo primogênito deveria ser consagrado para o serviço sacerdotal. Mas como as tribos pecaram com o bezerro de ouro, Deus tirou esse presente, esse direito, essa honra dos primogênitos e deu para a tribo de Levi, que foi a tribo que não se envolveu com a cultura, com a adoração ao bezerro de ouro. Por isso surgiram os levitas, que não tem nada a ver com cantar, meu irmão. Para com esse negócio de dizer, eu sou levita na igreja. Você não sabe o que é levita. Eu vou fazer uma live sobre isso ainda esse ano também. Então, a tradição oral, ela é muito extensa, ela tem muito conteúdo para discipulado, de pai para filho biológico, de pai para filho espiritual. Você vai ver aí, Zeraim, Moed, Nashim, Neziquim, Kadashim, Tahorot. Tudo isso é ensinado, os filhos aprendem. Aí a gente às vezes tem discipulado, você que é líder de célula, falta um dia para o discipulado, você fala assim, ai meu Deus, o que eu vou falar no discipulado? Não tem nem conteúdo. Né? Alguém fala contigo, ô apóstolo, vai ter discipulado hoje? Ai, eu nem sei o que eu vou falar. O judeu não faltava conteúdo para discipular, porque havia toda uma tradição de paternidade desde Abraão, que era o Shema Israel, a cultura oral. Está fazendo sentido para vocês até agora, gente? Se está fazendo sentido, manda um aviãozinho para alguém aí, convida alguém. Então, tudo isso deveria ser ensinado de pai para filho. A lei oral. A lei oral. A lei oral é uma espécie de discipulado. Ela veio antes da Torá, antes da lei escrita, mas ela também serve para complementar a lei escrita. Então, gente, tem até uma frase, essa frase, eu quero que vocês guardem ela no coração. É uma frase muito linda, que foi escrita por um grande rabino. Um grande rabino que diz o seguinte: estudar a Torá faz um judeu, mas ouvir a tradição oral faz um judeu praticante. Olha que coisa linda. Vamos ressignificar essa frase? Ler a Bíblia faz um crente, mas passar pelo discipulado faz um crente praticante. Andar junto, ouvir do Pai, receber uma impartição, receber um mentoreamento, ouvir de alguém que está perto de você para te acompanhar no caminho. Amém, gente? Agora, a tradição oral, escutem o que eu vou falar para vocês. Lembre-se que essas lives aqui são muito mais profundas do que o conteúdo do ano passado. Então, é importante que vocês, se possível, assistam anotando. Eu estou dando para vocês um curso de mentalidade hebraica avançada. A tradição oral, ela não foi criada para ser escrita. Por isso nós temos a lei, que é a Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia principalmente, e a tradição oral, que é o complemento do discipulado no ensino falado de pai para filho, filho para neto, neto para bisneto.
a tradição oral não foi criada para ser escrita, mas aconteceu uma coisa, isso aqui é muito importante. No ano 200, na época de 200 depois de Cristo, hein? Um rabino chamado Yehuda Hanassi, né? Yehuda Hanassi, que hoje é muito respeitado pela sua atitude. Há controvérsias, há alguns que discordam, mas a grande maioria dos judeus veneram Yehuda Hanassi pela sua atitude. Yehuda Hanassi decidiu escrever as tradições orais em um documento. Então, ainda há pouco eu disse para você que a tradição oral não foi criada para ser escrita, ela foi criada para ser falada. Mas Yehuda Hanassi, um judeu da nova era, da era depois de Cristo, ele, do tempo em que já havia a igreja cristã, ele resolveu escrever a tradição oral. Por quê? Porque esse judeu ele chegou à seguinte conclusão junto com os seus colegas. Ele entendeu, shalom pastores que estão entrando, seria muito importante que vocês assistissem depois essa live novamente do zero, porque ela é muito importante. Enfim, esse judeu, ele entendeu que havia um risco da tradição oral morrer. Por quê? Ele observou que com o cativeiro babilônico o templo de Salomão foi queimado. Depois, em 70 depois de Cristo, com a invasão dos romanos e Tiro, o templo de Jerusalém foi queimado. As tribos foram aniquiladas e destruídas. O povo judeu se espalhou pelo mundo, metade foi para a Península Ibérica, outra foi para a região da Alemanha, surgiram os sefaraditas e os askenazes, eles mudaram de nome, se esconderam e agora estava muito mais difícil eles falarem com liberdade sobre a tradição oral. E havia um risco muito grande deles pararem de falar da tradição oral. Então, esse judeu, 200 depois de Cristo, falou, vamos escrever. E ele abriu uma exceção no mandamento de Deus. Olha, e Deus honrou e Deus aprovou isso. Ele abriu uma exceção e ele escreveu a tradição oral. E nesse momento surgiu um novo manuscrito judaico, chamado Mishnah. Mishnah está aqui na nossa legenda. Mishnah significa repetir, aprender por repetição. Então, na dificuldade de se dar um entendimento de verbal, foram escritos livros. Então hoje você, por exemplo, olha só a situação. Você, por exemplo, que talvez descubra fazendo mapa profético comigo, se você quiser saber como fazer um mapa profético, é só entrar no meu site ministerioricardoribeiro.com.br. Lá diz como fazer e quanto custa. Aqui também no meu stories tem, no Instagram. É provável que após fazer o mapa profético comigo, você pode descobrir que você é um judeu, você tem descendência judaica. E aí você vai falar assim, caramba, meu Deus do céu, eu sou judeu, mas eu não entendo nada. Meu pai não me deu nenhuma tradição oral, nem meu avô falou pro meu pai, nem meu bisavô falou pro meu avô. E agora, como é que eu vou saber? Você vai na livraria e você vai comprar a Mishnah. Tá lá a tradição oral, para você ler junto com o Talmud, que nós vamos explicar o que é, e principalmente com a Torá, que é a Bíblia para nós. A Torá do judeu é menor do que a nossa, porque ele não considera o Novo Testamento. Nós consideramos Cristo, a nossa Torá é completa. Mas todos os códigos da Mishnah, eu vou dar o exemplo de alguns aqui, são inteligências milenares que nós precisamos viver. Então, da mesma maneira que eu, quando aceitei Jesus, mesmo na dúvida, falei, eu vou seguir o Evangelho, porque essa visão é uma visão, eu nunca vi nada tão lindo quanto a Bíblia. Nós temos que entender que a cultura milenar judaica,
ela é a cultura que Deus criou para sustentar o mundo, para que o planeta se permaneça vivo, independente da religião. O judaísmo não é só para os judeus. O judaísmo é para o mundo. Pastor, apóstolo, que loucura é essa que o senhor falou agora? O judaísmo não é só para os judeus. Não, o judaísmo é para judeu, para evangélico, é para todos. Deus falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Então, quando você entende esse código, você recebe a bênção de Abraão, de Isaac e Jacó. E claro, culminando na maior de todas as bênçãos, a bênção de Jesus Cristo. Mas aí não é o contexto nosso aqui, nós estamos falando de mentalidade hebraica. Eu estou ensinando vocês a desgregorizar e desromanizar a mente de vocês. Agora, dentro da Mishnah, eu não tenho como ficar falando da Mishnah aqui a live toda, que é a tradição oral escrita. Existe uma das partes mais fascinantes da Mishnah, é chamada de a ética dos pais. Existe inclusive como você comprar só essa parte da Mishnah, só esse livro, ou baixar na internet. A ética dos pais. O que é a ética dos pais? A ética dos pais é a parte da Mishnah que é obrigatória ser estudada por todo judeu na época do verão, na ocasião do verão em Israel. Eles estudam. O que ensina na ética dos pais? Ela fala sobre relacionamentos interpessoais, como você lidar com o próximo, e também cita os principais assuntos da tradição oral. É como se fosse um resumão da Mishnah, que deve ser revisto por toda a comunidade judaica ano a ano em Israel, e pelos judeus e também aqueles que respeitam o judaísmo espalhados pelo mundo. E do que se trata isso? Frases profundas de sabedoria para a vida. Então eu vou citar para vocês aqui algumas dessas frases e vocês vão comentando o que vocês acham delas aí, tá bom? Primeira frase. Você já deve ter ouvido isso. E de repente, se você ouviu isso, talvez você pode até ter uma descendência judaica. De repente, meu pai sempre disse isso. Meu avô sempre disse isso. Quem sabe não é um sinal de uma tradição oral sendo transferida na sua casa? Vou dizer algumas aqui, Fale pouco e faça muito. Você já ouviu isso? Isso aqui é uma frase da Mishnah, da tradição oral, da parte principal, que é a ética dos pais. Agora olha essa. Não julgue o próximo até que você esteja no lugar dele. Forte, né? Outra. Não diga vou estudar a palavra quando tiver tempo, porque talvez você nunca encontrará tempo. Nunca diga isso. Outra. Conforme você for ouvindo aí, quiser deixar um comentário, eu vou lendo aí o comentário de vocês. Outra. Escuta essa é forte. Não é sua responsabilidade terminar a obra, embora tampouco você esteja liberado para abandoná-la. Não é sua responsabilidade terminar a obra, mas você não está liberado para abandoná-la, né? Vai fazer o máximo que você puder até o fim. Outra. O mundo se sustenta sobre 3 coisas: o estudo da palavra, a oração e a beneficência ao próximo. O mundo se sustenta. Olha o que sustenta o mundo: o estudo da palavra, a oração e a benevolência. Agora essas aqui eu acho muito legais, Sábio é aquele que aprende com todas as pessoas. Por exemplo, tem gente que só consegue aprender com quem é semelhante, né? Olha na live, meu santo não bateu com ele. Não tem sabedoria. Você só vai ouvir daqueles que o teu ouvido está na zona de conforto. Sábio é aquele que aprende com todas as pessoas. Forte
é aquele que domina as suas inclinações pessoais. Quantas coisas eu tenho vontade de fazer e não faço, irmão? Quantas palavras eu tenho vontade de dizer para certas pessoas e eu não digo? Às vezes a vontade de soltar a mão em um eu não solto. Porque o segredo não está aqui, ó. Forte é aquele que domina a si mesmo, as suas inclinações pessoais. É isso que os pais ensinam para os filhos no judaísmo. Rico é aquele que é feliz com o que tem. Vou comprar um iPhone 11, agora saiu o 12, vou comprar o 12. Isso não é riqueza. Pelo contrário, isso é a maior das misérias. É a maior das misérias. Você tem que ter um objeto caríssimo, sem sentido, pendurado na cintura para mostrar para as pessoas alguma coisa. Ou para mostrar para si mesmo. Rico é aquele que é feliz com o que tem. Honrado é aquele que honra o próximo. Essa é a verdadeira honra. Quanto mais posses você tem, mais preocupações você tem. Quer ver? Vou contar uma para vocês. Hoje eu fiz uma oferta. De algumas dezenas de cadeiras de ferro acolchoada. Sabe aquela cadeira de ferro que a sua igreja tá doida para ter? Hoje eu fiz uma oferta de um monte. Sabe por quê? Porque eu ganhei um monte. Acolchoada, irmão. Ai, que delícia. Tava tudo encafulhado aqui em casa. Eu moro nesse apartamento apertado aqui ainda. Não tenho, tava encafulhado. Meu Deus do céu. Causando mal-estar pra gente já há uns 6 meses. Aquele monte de cadeira socada. 10 aqui, 30 ali, 20 aqui, sei lá. Hoje eu acordei de manhã, já acordei com a pancada, né? Minha cachorrinha morta no chão, doeu. Eu chorei. Agradeci a Deus, falei, Senhor, obrigado pelos momentos com a cachorrinha. Antes da minha família acordar, eu embrulhei ela com muito carinho, levei até um lugar, enterrei, chorei mais um pouquinho, voltei para casa, orei em línguas, adorei a Deus como sempre. Depois eu pensei, Senhor, o que eu posso fazer de bom hoje? O Espírito Santo falou para mim assim, tira essas cadeiras da tua casa que só estão te dando dor de cabeça. E eu falei assim, mas Senhor, eu vou inaugurar a base apostólica, eu vou precisar de cadeira. Deus falou assim, mas você já inaugurou? Você tem espaço para elas? Eu falei, não. Então, tira elas. Aí eu pensei, quem é que gostaria de ganhar essas cadeiras? Eu lembrei de um amigo que tem um escritório aqui perto, que precisa de umas cadeiras, tem um espaço bom lá. Eu falei, o Arthur, vem que nem crente é, irmãos. Nem crente é. O Arthur, vem aqui que tem as cadeiras para te dar. Ele veio feliz da vida aqui, pegou todas elas, levou, montou lá e está semeada. Porque quanto mais posses, mais preocupações. Agora minha casa está mais arrumadinha, irmão. Quando eu tiver uma casa grande, eu vou ter direito a ter coisas para essa casa grande. Quando eu tiver um sítio, eu vou ter direito a ter coisas para o sítio. Agora imagina eu botar um cavalo dentro do apartamento, né? Sabedoria judaica. Olha outra coisa linda. A cerca protetora da sabedoria é o silêncio. Uau! Irmão, quando você quiser ser sábio, fique calado. Sabedoria não é o quando se fala, é o quando se cala. E quando fala, fala a coisa certa na hora certa. Agora essa frase que eu vou falar é maiorzinha um pouco. Honre seu discípulo com o mesmo empenho que você honra a si mesmo. Honre seu colega com o mesmo empenho que você honra seu professor. E honre seu professor como quem honra a Deus. Meu Deus. Essa aí travou, bugou a cabeça de uns aí. Vou ler de novo. Honre seu discípulo com o mesmo empenho que você honra a si mesmo. Honre o seu colega como quem honra o professor. E honre o professor como quem honra a Deus. Mais duas.
Quando o seu inimigo cair, não se alegre. Quando ele tropeçar, que o teu coração não se regozije. E a última, não valorize mais a embalagem do que o conteúdo. Não julgue pelas aparências. Irmãos, eu dei aqui algumas migalhas da Mishiná, da tradição oral, do que os pais ensinam para os filhos no judaísmo, na mentalidade hebraica. Até lá no Egito, quando eles eram escravos, eles ensinavam isso para os filhos. Hoje o pai fala para o filho assim: filho, quanto mais mulher pegar, até melhor. Prenda suas cabritas que meu bode está solto. Torce pro Bengão, filho. Homem que é homem, torce pro Bengão. Entendeu? Às vezes falta ensino, falta palavra, que às vezes o pai nem sabe. Às vezes o pai nem sabe, tá igual aquela música do Renato Russo, o filho sabe mais do que o pai, né? São meus filhos que tomam conta de mim, né? Às vezes o filho aprende para ensinar para o pai, às vezes é o filho que está paternizando o pai, tanto no biológico quanto no espiritual. Então são provérbios, na verdade isso são provérbios, mas muitos desses estão escritos em provérbios, porque Salomão escreveu a tradição oral. Outros estão escritos em provérbios porque Deus deu em provérbios, e outros se coincidem, porque é o Deus da tradição oral, é o mesmo Deus de Salomão, o mesmo Deus de provérbios. Agora, gente, para melhorar, mais recentemente, os judeus descobriram que a Mishiná, que foi escrita, né, que eu falei que a tradição oral foi compilada em um documento, eles descobriram que estava faltando coisa, e eles criaram um segundo conteúdo, uma extensão da Mishiná chamada Guemará. E o que é a soma da Mishiná com a Guemará? Quando você pega todo o escrito da Mishiná e junta com a Guemará, cria-se um documento único chamado o Talmud. Finalmente você descobriu o que é o Talmud. O que é o Talmud? É a coleção da tradição oral escrita em duas etapas. A primeira, Mishiná, consequentemente a extensão da Guemará. Esse é o Talmud. Então quando você estiver ouvindo uma palestra de um judeu, ou uma pregação, ou lendo um livro e for citado o Talmud, você está entendendo que aqui não está falando da Bíblia, mas também não está falando de nenhum livro místico, diabólico. Não confunda Talmud com Alcorão. Alcorão é o livro dos árabes, dos muçulmanos. O Talmud é a tradição oral escrita, tá bom? Então, gente, para finalizar aqui agora, vou finalizar agora. Quais são os principais documentos escritos, lidos pela comunidade judaica, pelo judaísmo? Para você que quer aprender a mente hebraica, você pode ler esse material também. A Torá, que você já leu, porque a Torá, ela se resume praticamente no Pentateuco. Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa é a Torá. Então a Torá você já lê. Segundo livro que você pode ler para aumentar a tua mentalidade, tua sabedoria, né? Eu precisava ler. Já sei, vou ler um livro de Tiago Brunet. Vou ler um livro do Paulo Vieira. Legal, muito bom. Não, tem o do Pablo Marçal também, é muito bom. Legal, mas estou falando de sabedoria raiz, irmão. Se você quiser ler um livro para aumentar a tua sabedoria, leia o Talmud. Ali você vai aprender a tradição oral. Claro, come o peixe e joga a espinha fora. Se você por acaso encontrar alguma coisa que você fala, não, isso não é bíblico, tá bom, duvido, mas tá bom. E amanhã e depois de amanhã nós vamos falar em mais 2 leituras que os judeus leem, que também são maturidade para você. Uma delas é a Midrasha, ou Midrash, que chama. O que é a Midrash? Amanhã você vai saber. Mas são
as lendas, resumindo, né, as lendas e as parábolas judaicas que ajudam a dar entendimento à lei, facilitam que se entenda a lei e o Talmud, a Torá e o Talmud. Então amanhã, na live de amanhã, nós vamos falar da Midrash e depois a Cabala. O que é a Cabala? A Cabala já é mais complexo, já é mais perigoso. O que é? Os judeus mais místicos que começaram a envolver-se com poderes, alguns aprenderam a mover o poder sobrenatural de Deus, outros se envolveram com feitiçarias e misturaram, criaram sincretismo. E a mistura desses códigos de poder sobrenatural, tanto os divinos quanto alguns da feitiçaria, geraram um documento chamado a Cabala, ou a Cabalá. Nós vamos estudar também um pouquinho sobre a Cabalá, e você vai ter a chance de aprender a ler. Se você ama o sobrenatural, leia a Cabalá. E você tem o Espírito Santo dentro de você, você vai saber, isso aqui confere com a palavra, isso aqui não, isso aqui confere com a palavra, isso aqui não tem problema nenhum. O importante é que você possa ter acesso a esse material e saber que existe. Amém, queridos? Nos grupos do WhatsApp o pessoal está elogiando muito esse conteúdo, está agradecendo, mas eu não sei se de fato está fazendo diferença. Então, antes de eu terminar, eu queria que vocês pudessem deixar algum comentário aí, por favor. Eu sei que demora um pouquinho, então, enquanto eu vou salvando aqui o nosso estudo, eu vou aguardar que algum corajoso deixe aí um comentário, ou faça alguma pergunta para mim sobre o conteúdo também, né? Tem muita coisa boa vindo pela frente, né? Vou salvando aqui enquanto vocês vão escrevendo. Cadê vocês, gente? Eu preciso saber, eu preciso do feedback de vocês, porque talvez, às vezes, eu estou avançando demais. Aí vocês vão falar, apóstolo, muito legal, mas não estou entendendo nada, né? Ou eu estou lento. Então, não me deixe falando sozinho aqui. Você que está assistindo pelo YouTube também pode deixar o teu comentário. O WhatsApp meu, eu sou acessível, né? Eu só não fico com conversa boba, gente. Não tenho tempo. Mas, para que é o meu WhatsApp, é só entrar no site ministerioricardoribeiro.com.br. Primeiro botão é o meu WhatsApp. O segundo botão é o grupo, onde você vai saber. Sempre que tiver uma live, eu vou avisar lá. Sempre que tiver uma novidade, eu vou avisar lá. O botão número 2. Ah, apóstolo, eu quero saber como é que é esse negócio de mapa profético, como é que eu faço para adquirir o mapa profético. Tem um botão lá só sobre isso também. Amém? Então estou vendo aí, ó, comentário de vocês. Gente, então, eu vou salvar esse material no YouTube. Uma boa pergunta da Paula. Por que esses ensinamentos não são ensinados dentro dos estudos bíblicos? Na verdade, quase tudo isso que eu falei está na Bíblia, mas está de alguma outra maneira e não é valorizado, né? O povo não lê Provérbios como deveria, não lê Eclesiastes como deveria, mas são textos também de Salomão de profunda sabedoria. Muita coisa que Salomão ensina ali faz parte da cultura oral, da tradição oral. Salomão escreveu Provérbios para o seu filho. Então ali tem tradição oral. Amém? Queridos, que Deus abençoe vocês. Hoje, segunda-feira, 11 de janeiro. Então, para quem está nessa data, né? Amanhã, terça, para os filhos espirituais que estão aliançados conosco, nós vamos ter Zoom. Vamos estudar mais uma letra maravilhosa às 7 da manhã. E quem não é filho, vai lá no meu site, lá eu explico como é a nossa visão de paternidade. E aqueles que são dizimistas e semeadores do nosso ministério, saibam que Deus vai honrar vocês
como já tem feito milagre na vida de tantos que estão aí. Deus abençoe. Até amanhã de manhã aos filhos do Zoom. E amanhã às 18 horas vamos falar sobre a Midrash. Deus abençoe. Tchau, tchau.